valorizado porque o desenvolvimento das cidades ele é muito desigual, né? Você tem sempre regiões da cidade que são que ficam por algum motivo mais qualificadas, vamos dizer, do ponto de vista da infraestrutura e tudo mais, em regiões que ficam mais degradadas, como são descritas, né, do ponto de vista físico. E tem sempre, então, propostas de como é que você melhora trechos da cidade que são tidos ou que são descritos, de alguma forma, como piores. E o termo que se utiliza frequentemente para falar disso é de valorização. É preciso valorizar determinadas regiões da cidade. E o termo valorização, ele revela, mas ele encobre também muito do processo que acontece. Quando se fala em valorização, sempre se tem a ideia de que tem algo bom envolvido, né, que é algo positivo. De outro lado, para se defender a valorização como um projeto, também frequentemente se caracteriza aquela região como ruim, né? Se utiliza termos para falar disso, como degradado, deteriorado, abandonado, né? Então se opõe de um lado essa descrição de um lugar degradado, abandonado, com a possibilidade daquela região se valorizar, sempre no sentido de que valorizar é bom, melhora, né? Quem é que pode ser contra um processo desse tipo? E uma questão que a gente discutia justamente na fundação do Fórum é que esse processo, na verdade, que era descrito como recuperação, como revitalização, coisas desse tipo, na verdade, tinha por trás dele um caráter de classe, um caráter de classe social. Então, é recuperar para quem e valorizar para quem. E o que significa exatamente valorizar? Se a gente for olhar de verdade o que acontece nesses projetos de desvalorização, são projetos para aumentar o preço da terra. Mas são apresentados de tal modo que todo mundo se convence de que a melhor coisa para uma região da cidade é se valorizar, né? Ou, portanto, que o melhor para a região da cidade é fazer um projeto que aumente o preço da terra. E é tão forte esse processo, né, que alguns chamam de ideologia por isso, porque é uma aparência que tem uma parte de verdade, mas que ela encobre muita coisa que está por trás, ela é só uma parte daquilo que está acontecendo, que as pessoas não se dão conta de que elevar o preço da terra significa impedir que muita gente more naquela região, né? Desde expulsar quem já mora até impedir que outras pessoas cheguem. Então, essa é uma questão, né, que a gente sempre discutiu muito e que eu vejo que continua muito presente. Várias das políticas urbanas ainda hoje são projetos de valorização, né? Para o centro isso é muito claro, né? A gente viu como foi o processo na Nova Luz, de descrever a região da Nova Luz como degradada, deteriorada. A Márcia acompanhou bastante, né? Lutou bastante contra aquela concessão urbanística, desses outros também. E o movimento, né, com a questão das leis, e viu como isso era falado. E em nome dessa valorização se faz muita coisa. Muitos desse jeito de se trabalhar isso são via esses novos instrumentos urbanísticos. Então, as operações urbanas que o Edilson mencionou, a concessão urbanística, agora as várias formas de parceria público-privadas são feitas com essa ideia de criar mecanismos da valorização. Para isso, justifica-se muitas vezes fazer grandes obras, né, porque essas grandes obras valorizam a região da cidade. A ZEIS, lá que o Chico mencionou, lá na Berrini, aquela ponte estaiada, foi apresentada na EFA, na gestão ainda da Marta, como uma obra que seria um chamariz para o mercado imobiliário, ou seja, seria algo que permitiria valorizar. Isso é apresentado como positivo. Para isso ser apresentado como positivo, se monta uma outra coisa muito engenhosa, que é esse instrumento urbanístico da operação urbana, ou o seu novo aí, que foi da concessão urbanística. Como é que se monta isso? Se fala justamente que a solução para o problema da especulação e da valorização imobiliária para os urbanistas é criar a tal da outorga onerosa que ele falou. O que é a tal da outorga onerosa? Seria um jeito de capturar uma parte da valorização, já que é injusto que quando se chega na ideia de que essa valorização é capturada por alguns e que é um processo de transferência de renda,
Então, se recuperaria uma parte com outorga onerosa. A meu ver, as pesquisas mostram que não é isso que acontece. A parte que se recupera é mínima e, em nome disso, se faz um projeto que é excludente, que é privatizante e que é, assim, de um tipo que, a meu ver, a gente deve se opor. Então, esse é um ponto. A especulação imobiliária, né, também muito brevemente. O que é a tal da especulação imobiliária do ponto de vista de várias pessoas que pesquisaram isso, que eu estou só tentando organizar, resumir. A especulação, ela não é necessariamente uma intenção, né? Aquela coisa a figura do especulador, como aquele que quer ganhar dinheiro com os outros, pode ser, mas não necessariamente. O que é a especulação imobiliária por definição? É o fato de alguém se apropriar de uma parte da riqueza social pelo fato de ter uma propriedade da terra. Então, é como se, assim, pelo fato de, se cada um aqui, se essas cadeiras fossem pedaços da cidade, se o fato da Sueli estar sentada ali, né, para ela sentar nessa cadeira, ela tem que pagar para o proprietário dessa cadeira uma certa quantidade de dinheiro. Então, o proprietário dela vai se apropriar daquele dinheiro que a Sueli vai pagar. E esse dinheiro que ela vai pagar é uma parte da riqueza social, que foi transferida para ela na forma de salário, e que ela entrega para o proprietário na forma de renda, né, renda da terra. Então, a apropriação dessa renda da terra é a tal da especulação imobiliária. O que acontece? No capitalismo, né, com um incentivo para que todos sejam pequenos proprietários, a gente vê isso no Minha Casa Minha Vida, vimos isso na ditadura com o BNH, né, na falta de outros, a Márcia está perguntando a alocação social, na falta de outros jeitos de acessar a moradia, né, que poderiam ser vários, que se discute em outros países do mundo outros jeitos, mas que no Brasil isso é muito bloqueado, tem que ser via casa própria, com isso, é como se todo mundo se transformasse ou em pequeno proprietário ou em proprietário em potencial. Então, todo mundo passa a ter que, de alguma forma, defender a valorização imobiliária, não é? Porque se é proprietário, eu também não vou querer que a minha casa se desvalorize, né? Ou seja, que o preço da minha casa baixe, se a gente for usar o termo certo, né? Que não é valor, mas é preço que está ali junto. Então, isso fragmenta a classe trabalhadora, coloca em competição, né, cria diferenças dentre os próprios trabalhadores, cria o fenômeno da segregação espacial, porque determinados grupos vão tentar se proteger da entrada de outros. Em países que tem muito racismo, por exemplo, os bairros de brancos vão tentar impedir, né, que outras etnias entrem para morar nos seus bairros, porque só o fato de ter um negro, ou de ter um judeu, ou de ter um latino, às vezes abaixa o preço da terra. Então cria um monte de coisas essa tal da especulação imobiliária. Mas tem tipos diferentes de especulação imobiliária, que eu acho que ajuda a pensar. Um tipo é esse tipo que eu estava falando, qualquer pessoa que tiver um imóvel e vamos dizer, por sorte, construírem uma avenida na frente da casa dela, esse imóvel vai se valorizar, ela vai se valorizar, quer dizer o quê? O preço dele vai aumentar. Esse aumento que vai ter foi causado por quê? Por uma obra pública, ou seja, dinheiro, riqueza social, investida ali na abertura da avenida. Uma parte disso é transferida por esse canudinho, né, que é a renda da terra, para esse proprietário. Mas ele foi um especulador de tipo passivo, tem uns autores que chamam, né? Existe um outro tipo de especulador que é um que faz apostas, né? Um tipo que fica ali atento. Ele sabe que a região da cidade está se expandindo, vamos dizer, para lá, a Sueli pode ser esse tipo ativo. Ela já sabia que, na verdade, aquela região vai ser a região mais valorizada da cidade. Então, ela senta ali e já fica lá, porque sabia que ia abrir uma avenida ali atrás. Né? Então, essa região, esse é o tipo ativo. Agora, existe um terceiro tipo, que é o tipo que acho que nos interessa mais hoje em dia, que é o tipo estrutural. O que é esse tipo estrutural? É aquele que interfere na própria organização, na própria formação do mercado, tenta mudar as condições da formação dos preços na cidade. E esse tipo é o tipo que está por trás, né, por exemplo, da Nova Luz, o projeto da construção urbanística Nova Luz, das operações urbanas, do projeto Porto Maravilha no Rio de Janeiro, de todas essas operações de redesenhar áreas da cidade. Então, eles estão muito ativos atualmente.
Se a gente for ver, enquanto se discute o plano diretor, o principal projeto da cidade é o que chamava Arco do Futuro, né? Na campanha de governo. É agora o Arco Tietê. Todo mundo via na campanha de governo como é que era lá o programa do Arco do Futuro. Fazia assim e eram prédios, né, que surgiam. Então agora a ideia é fazer assim ali na região do Arco Tietê, concentra um pouquinho mais, para o mercado imobiliário é muito bom concentrar um pouquinho mais, não pode ir até a Zona Leste, né? Parece que a empreiteira definiu que a Zona Leste não era o alvo, então se concentra ali. E se desenha ali, quem desenha lá? As próprias empresas estão fazendo propostas para aquela região, então propondo lá um monte de operações urbanas novas. Então, esse tipo é o tipo estrutural, que é um tipo diferente de especulador imobiliário. Fica parecendo que todo mundo, né, como a terra, a propriedade da terra ela é inerentemente especulativa. Qualquer um, só pelo fato de se instaurar a propriedade privada da terra, ela já é especulativa, ela já entra num jogo. Né? Só que esse é diferente, vamos dizer, esse jeito de especular daquele que está só ali, acaba se beneficiando, daquele que fica atento e daquele que vai lá e faz lobby, faz campanhas para definir onde é que são feitas as novas obras. Esses três tipos que tem a ver com o desenvolvimento do capital, a sua fase de desenvolvimento, por exemplo, essa estrutural teria uma ligação mais com o sistema financeiro ou não? Não necessariamente, pode até ser, se você pensar que mas já existiram, vamos dizer, esse estrutural já existiu no passado, né? Então a companhia City, que também coloca uma questão que você está falando, que a companhia City tinha sim conexões financeiras, vamos dizer que o capital financeiro tende a alimentar esse tipo do estrutural, né? Quando foi feita a retificação do Rio Pinheiros ou Rio Tietê, o próprio Rio Tietê, tal como é hoje, é obra de um desse tipo, principalmente o Pinheiros. Né? Mas eles convivem. Hoje é possível, são tipos puros, né? Numa tipologia assim. Então não pode ser um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Né? Na verdade, são mais tipos para a gente ajudar a pensar e fazer análise do que processos históricos. Assim. Então, eu acho importante a gente analisar, e é isso que eu tenho tentado, de alguma maneira, contribuir com o movimento social, com a discussão, tentando fazer análises daquilo que o Gil estava falando, que aparece no plano diretor. Né? Quais são as estratégias do mercado imobiliário, quais são as frações do mercado imobiliário que atuam, como que elas atuam, quais têm interesses em cada região da cidade, e como é que elas foram se transformando ao longo do tempo, né? Então, como é que elas atuam hoje no capitalismo do jeito que ele está funcionando hoje. E ajuda a gente, talvez, a não cair em alguns engodos, né? Não cair em algumas conversas fiadas sobre os efeitos que podem ter algumas políticas urbanas. Entender e prever alguns caráteres perversos que podem assumir determinadas ações. E, por fim, a última coisa que eu ia dizer é que a especulação imobiliária, então as três serão essas. Né? A primeira, essa questão desse senso, dessa ideologia da valorização. A segunda, essa tipologia dos três tipos de especulador. E a última é que, no Brasil. Né? Que no Brasil tem algumas hipóteses de quem está estudando esse processo que vai dizer que a especulação imobiliária é mais forte, ou ela, pelo menos ela tem uma importância muito grande. E aí isso vai ser uma análise do pacto político que está por trás, vamos dizer, da sociedade brasileira, que é um pacto político antigo, né, das elites brasileiras. Se a gente comparar o Brasil com um país industrializado, vamos dizer, né, se a gente pegar os países da Europa ou Estados Unidos, a gente vê como no Brasil a burguesia ela não conseguiu, não quis seguir esse caminho. Né? O Brasil não virou uma Coreia, virou um Japão, um país em que existem grupos brasileiros fortes do ponto de vista industrial, que se transformam em grandes multinacionais e assumem um poder desse tipo. O que a gente teve? Uma indústria que se internacionalizou. Né? Quem estão as grandes indústrias que estão no Brasil? Se a gente pegar grande parte delas, indústrias automobilísticas estrangeiras, né? Indústrias de vários setores estrangeiros. Então, o
o que a elite brasileira fez? É como se ela tivesse reservado para ela justamente o que a gente chama lá do capital mercantil, que são justamente o setor imobiliário, os serviços, coisas do tipo comércio, supermercados, transportes. Né? E se a gente olhar para isso, a gente vai ver lá, né, a turma lá que controla o sistema de ônibus, e contra a qual foi a briga lá dos 20 centavos, a turma que controla a expansão da cidade, contra a qual eu não sei se é aliado em relação a qual, depende da visão, se joga no caso do plano diretor, né? As grandes empreiteiras, que tem um comando muito grande, antes era sobre as grandes obras, agora elas também estão interessadas em ter os seus pedaços de cidade, né? Porto Maravilha, Odebrecht, Arco Tietê, Odebrecht de novo. Então, o fato, então, da elite reservar para si a órbita, o mercado, essa especulação, a coisa imobiliária, os negócios imobiliários, faz com que o quê? Ela queira extrair deste setor rendimentos muito altos, parecidos com aquele que tem na indústria automobilística. Né? Agora, é possível, do ponto de vista da acumulação, extrair esse tipo de mesmo rendimento? Não. Né? Porque na indústria automobilística ela é muito mais intensiva em capital, você tem máquina, você tem uma produção que teoricamente daria muito mais lucro. Né? Se num canteiro de obras consegue esse lucro, é muito difícil. Né? Uma das estratégias para tentar conseguir é estender a jornada de trabalho. A gente viu um exemplo agora, não sei se está comprovado, aqui a gente pode mencionar, né? O cara que estava lá no... Que estava comandando a grua, aquele negócio, aquele guindaste lá do Itaquerão, né? Que derrubou da Arena Corinthians, que derrubou lá uma parte da arena. Uma das suspeitas é de que ele estava trabalhando há quantos dias? 18, né? 18 dias sem férias. Então isso é o quê? Folga. Estender a jornada de trabalho, né? Do ponto de vista lá da discussão teórica, é a mais-valia absoluta, né? Então, estender ao máximo a jornada de trabalho e aí, com isso, horas extras e tudo mais, conseguir ter mais lucro no canteiro de obras. Outra estratégia, a MRV, a construtora que mais está construindo Minha Casa Minha Vida, foi acusada, com forte embasamento jurídico, de trabalho em condição análoga à escravidão. Então, é explorar bastante no canteiro de obras, mas isso é suficiente? Ainda não é. Então, o que se faz, do ponto de vista, estou falando do capitalista, o que se faz? Se combina com esse lucro extraído no canteiro de obras a tal da renda da terra, né? Aquele canudinho que vai tirando, então, via propriedade da terra, riqueza, transferindo essa riqueza. A valorização imobiliária funciona para isso, né? Para transferir de um lado para o outro aí a riqueza. Você investe, né? Agora vai investir lá, faz um monte de obras no Arco do Tietê, deve ter empreiteira fazendo seus bancos de terra ali, porque senão não estava tão interessada naquilo, e vai valorizar muito as terras das empreiteiras. Esse é o tipo lá do ativista estrutural. Né? Então, se eles tiveram influência sobre como fazer isso, se eles não tiveram influência, é aquele que fez a aposta. Você lê o jornal, se você acreditar que ou a gente está aqui conversando, se a gente chegar à conclusão de que aquela região vai acontecer, que o do Tietê, quem aqui tiver condição, vai correndo comprar uma terra lá. E foi o ativista desse tipo aí ativo. Né? Então, isso significa o quê? Que vai combinar, então, o lucro no canteiro de obras, né, extraído daquela forma que a gente viu, com a renda da terra. Isso significa que vai pressionar para ter muita especulação. E que vai ser muito difícil fazer aquilo que o Justo estava sugerindo, né? Você separar, por isso que eu estava perguntando para ele, porque acho que isso é interessante, né, para quem está recebendo essas 4 mil propostas, tentar analisar isso. Se dá para separar os interesses da construção, vamos dizer, aqueles que querem ganhar só no canteiro de obras construindo, os interesses da renda fundiária, daqueles que estão especulando, daqueles que querem fazer os tais processos de valorização da cidade. Para esses é muito importante gerar que a gente chama de rendas diferenciais, ou seja, gerar regiões que estavam um preço muito barato, que compra muito barato, que chama de Cracolândia, por exemplo, transforma em Nova Luz e rápido sobe o preço. Essa diferença é que ajuda a compor, então, essa taxa de lucro alta. Então,
é uma pressão, né? É como se fosse ali uma panela de pressão, que tem um autor que percebeu há um tempo isso, ele falou, olha, se é verdade que tem esse pacto, que para a elite brasileira a especulação é tão importante, o que significa a gente ficar tentando fazer instrumentos de impedir a especulação? Por exemplo, os EIs, né? Coisas desse